Bom dia. Oi, senhor. Bom dia. Vou esperar alguns minutinhos até quem mais precisar entrar. Bom, estamos com 16, 15 alunos. Vou começar assim mesmo, conforme o pessoal vai entrando aqui, depois eu aceito. Primeiro, bom dia, né? Essa manhãzinha meio fria. Bom dia. Bom dia, senhor. Sempre que vocês estarem a reunião, eu desabilito o áudio para não ficar com muito ruído no som, mas conforme vocês quiserem interagir, participar, fazer algum comentário, eu deixo para vocês poderem habilitar a qualquer momento. Então, quem quiser acrescentar alguma coisa, conforme a gente vai passando as aulas, fica à vontade. Tá? Antes de dar sequência aqui no nosso livro, já deixei espelhado aqui o livro 2. Então, você tenha
a unidade 2 aí em mão. Todo mundo pegou o livro no drive-thru de livros, material lá na escola. E, Sim. então aí pega o livro 2 que a gente vai começar essa semana. Outra coisa é que você tem até hoje, a data limite para poder completar a avaliação lá no Moodle. Essa primeira avaliação, o prazo foi até quarta-feira, que é hoje, mas dessa semana em diante o prazo é domingo. Então, você termina da semana passada até hoje e já está valendo da semana 2, que se encerra domingo. E é muito importante se concluir na data certa, porque depois você não consegue acessar novamente. Você não consegue voltar na avaliativa da semana anterior. Então, o próprio sistema do Moodle, ele não deixa você acessar. Ele bloqueia pela data. E não adianta depois pedir para habilitar, porque não tem que alterar toda a parte do programa do Moodle. E dá muito trabalho fazer isso. Então, fiquem atentos às datas. De agora em diante, se encerra todo domingo. O da semana 2 de física já está lá também. E aí tem a ver com essa matéria que nós vamos começar. Aqui deixei aberto o livro 2, aqui no índice, no sumário. Eu sempre comento sobre os tópicos que nós vamos trabalhar antes da gente iniciar. E aqui nesse módulo 2, essa unidade 2, nós vamos trabalhar apenas com esses dois módulos, que é o 6 e o 7. Tá? Então, o livro passado a gente trabalhou 3 módulos. Esse aqui a gente vai trabalhar 2. Tá? E nós vamos entrar em 2 ramos da física distintos, mas eles têm a ver. Dá para relacionar alguns fenômenos de algumas coisas um com o outro, que é o primeiro aqui é ondulatória. Então a gente vai começar hoje falando sobre o que é ondas, o que significa essa grandeza, aonde que ocorre as aplicações, aonde que eu vejo a influência das ondas, o que eu posso aproveitar com isso, qual a tecnologia envolvida, quais os tipos de ondas que eu consigo interagir ao longo do meu dia. E vamos descobrir o que é essa onda, na verdade. E aí, depois, o módulo 7 entra em ótica, que você acha que é muito diferente de ondas, mas, para quem não sabe, a luz é uma onda eletromagnética. Então, na verdade, a gente estuda todo tipo de onda aqui no módulo 6, e a onda eletromagnética, que é a luz visível, que é um tipo de onda eletromagnética, ela ganha um capítulo à parte. Apesar do módulo 7 a gente não trabalhar a luz como uma onda eletromagnética, a gente vai trabalhar mais os conceitos primários, uma parte mais geométrica, mas eu consigo identificar ela como uma onda aqui no módulo 7. Então veja que em termos de página a gente fica com 30 páginas, 27 páginas, bem menos do que o livro passado. Já aqui na sequência do módulo 8 e 9 é o que a Betina possivelmente vai continuar. Bom, aqui a temática de vida e evolução com certeza é matéria de biologia,
e é a parte de que a Betina vai continuar com vocês ou iniciar. E Terra e Universo aqui até poderia ser física, esse módulo de astronomia tem bastante física envolvida, porém, como ela começou com esse assunto no livro passado, falando do sistema solar, dos planetas, a órbita menor, a órbita maior, então aí, como ela já começou esse assunto, então ela vai continuar, apesar de física poder trabalhar com isso também, mas é uma questão de interpretação para todos nós aqui, tá? Vamos, quem tiver com som aí, desabilita, por favor. Vou começar então agora a parte do módulo 6, falando um pouco mais de ondas. Então peguem o livro aí de vocês. Ah, outra coisa. Hoje eu reservei não, né? O Felipe perguntou a quantidade de aulas suficiente para a gente conseguir completar o material. E eu solicitei 2 aulas para física. Apesar de que hoje vocês vão ver que a gente vai terminar um pouquinho antes, vai sobrar um tempinho. Porque a gente vai ver os 3 primeiros tópicos apenas aí do módulo de ondas. Mas, perdão, mais para frente, a gente vai ter aula que nós vamos fazer exercício, vou ajudar vocês com alguns deveres, faço alguns exercícios de alguma lista. Então, e aí fazer exercício aqui, EAD, acaba tomando um pouco de tempo, a gente vai interagindo aqui pela tela e tal. Pode ser que atrase um pouco. Então, aí 2 aulas é o suficiente. Entretanto, hoje a gente vai conseguir encerrar um pouquinho antes. É até melhor, porque aí o próximo professor não tem nenhum problema na hora de acessar a sala do Zoom. Tá? Pois bem, então vamos lá. Começa com ondulatória. A unidade, o tema é matéria e energia, uma delas, os assuntos da ondulatória. E a primeira coisa que você tem que entender é que nós temos diversas influências das ondas no nosso dia, que a gente não percebe, mas nós precisamos desse fenômeno ondulatório e de entender essas ondas por causa de diversa tecnologia que nós temos. Então, a ondulatória é um ramo da física. Ela vai estudar essa propriedade das ondas para a gente compreender como que nós podemos aproveitar esse fenômeno para nós, para proveito próprio, para nosso dia a dia, para desenvolvimento tecnológico, para conseguir compreender como é que é o som, para conseguir compreender como é que se forma uma imagem através de um dispositivo, para saber como que eu aproveito uma energia solar, para saber o funcionamento de uma onda de rádio. Ela nos permite comunicar a longas distâncias, inclusive com quem está fora da Terra. Se você estiver numa espaçonave fora da atmosfera, a onda de rádio, ela permite você comunicar com essa pessoa. Então, a ideia é a gente compreender um pouco sobre cada formato, cada tipo de onda. Né? E eu começo aqui nessa primeira página, sempre todos os módulos de física vêm com 3 questões para você escrever um pouco sobre o que você entende.
E eu vou deixar essas 3 perguntinhas aí, vocês com uns 5 minutinhos para responder. E a primeira delas é comunicação à distância, como é possível. Acabei dando um exemplo já das ondas de rádio. Como que a gente consegue essa comunicação através dessas ondas de rádio, né? A luz natural e a artificial, seja a luz do sol ou luz de uma lâmpada, como elas chegam até você? Como que elas conseguem iluminar o ambiente onde eu estou? Como isso é possível? Mais ou menos um pouco da resposta da primeira você usa na segunda também. E aqui tempestades, relâmpagos e trovões. O relâmpago é o clarão, né? Quando cai o raio, você enxerga o relâmpago. E o trovão é o barulho. Você já percebeu que dificilmente a gente vê o relâmpago e escuta o trovão junto, né? Tem um tempo entre a luminosidade e o barulho. Por que isso acontece? Então, essas 3 perguntas, não procurem responder com o que vocês já conhecem de informação. Então, aqui é para a gente saber o conhecimento prévio de vocês. Eu vou deixar uns 5 minutinhos para vocês responderem. Na hora que eu voltar, eu vou perguntar o que cada um colocou aí nessas 3 perguntinhas. Então, preencham aí o que vocês imaginam que tem influência.
E aí, pessoal? Fizeram aí? Completaram alguma coisa? Apesar de eu ter explicado o vídeo, eu estava por aqui. Vamos lá, antes da gente continuar, eu queria passar outro aviso. Eu estava olhando aqui quem está participando da aula e nós vamos contar presença dessas aulas, apesar de ser no Zoom, mas a gente vai contar a presença de vocês. E tem alguns que acessou com outro nome, ou com apelido, ou com qualquer outra coisa. Aconselho você a entrar com seu nome, senão a gente não sabe quem é. Tá? E a reunião aqui agora ela não permite você se renomear, então tem alguns aqui que eu fui marcar a presença, não sei quem é. Então vai ficar com falta. A partir da próxima, vocês acessem com o seu próprio nome. Eu estou fazendo algumas perguntas aqui e está todo mundo calado. Tem alguém aí ou eu estou dando aula só pro Tá celular? aqui, senhor. Oi, senhor. Então responde aí, senão eu vou desconectar a aula. Eu fiz isso um dia no terceiro ano. Tava dando aula, não tinha ninguém. Tava todo mundo ligado e não tinha ninguém escutando. Aí, a partir da semana que vem também, eu vou dar aula apenas com o vídeo dos alunos, tá? Então vocês se preparem aí para aparecer no vídeo também. Pra saber quem está assistindo a aula e quem ligou o celular e está dormindo de novo. Bom, então vamos lá. Passadas as 3 perguntinhas aí, espero que vocês tenham sondado elas. A gente começa aqui no tópico 6.2, que é onde a gente vai aprender sobre as características das ondas. Eu já deixei aqui simplificado algumas informações que eu acho interessante e vou explicar cada uma delas na página 4. Mas aqui, a primeira coisa que aparece em ondas, ó, é exatamente a definição. Tá nessa primeira linha aqui, ó. Então, uma onda, na verdade, é quando você vai criar uma perturbação no meio e, e vai causar uma transferência de energia para aquele meio. E aí ela vai se propagar de acordo com a interação com essa onda. Então, por exemplo, você pode jogar alguma coisa lá no meio do lago e na hora que cai a pedra lá no meio vai causar uma perturbação, uma ondulação. Então, a energia que essa pedra tinha por esse movimento que ela desenvolveu, na hora que ela entra em contato com o lago, no impacto, ela transfere energia para a água e aí causa aquela perturbação que a gente sabe, aquela ondulação. A própria onda do mar também pode ser uma perturbação, só que a onda do mar ela é contínua, né? É uma perturbação que ela vem do oceano até a costa, depois pelo movimento da maré, ela vem uma outra perturbação e aí é uma onda constante, né? São várias oscilações, uma seguida da outra. Se você pegar ali no quintal de sua casa a mangueira presa na torneira, você estica ela e você cria uma perturbação para cima e para baixo, você vai propagar uma onda ao longo do material da corda. Então, tem várias maneiras de você criar uma onda. Todas essas que eu citei aqui são ondas mecânicas, a gente vai ver a diferença. E a natureza delas, onda mecânica e pode ser onda eletromagnética, nós vamos ver como faz para saber a diferença de uma para outra. Então, todas essas ondas que eu citei como exemplo, elas têm carregando em si energia. E essa energia você pode captar ela de qualquer maneira, sempre que possível, né?
uma onda no mar, por exemplo, já existe usinas elétricas que fica na costa do mar e você tem dois braços mecânicos que ficam em contato com a água e ela aproveita o mecanismo, a ondulação do mar para captar essa energia que a onda promove e aí ela capta essa energia e transforma dentro do seu mecanismo interno em energia elétrica. Então é uma maneira de você aproveitar a energia da onda do mar para converter em energia elétrica. Vou tentar achar uma imagem aqui, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Ó, tem uma imagem aqui, mas tem uma que não está muito boa. Inclusive essa usina é no Brasil, tá? Essa maré motriz funciona com a ondulação desses braços mecânicos. Eu vou passar para você uma foto aqui, ela tá razoável, mas ver se tem alguma outra que é interessante. Tem várias aqui, ó. Aqui. Esse aqui tá bem próximo. Vou compartilhar aqui com vocês. Aqui, ó. Isso aí é uma usina que a gente chama de maré motriz. Então ela... Espera, onde é que é isso aí? Esse daqui, se eu não me engano, é no Nordeste. Só não me lembro o estado. Eu vou pegar aqui para você depois. Mas é no Brasil esse daqui. E aí esses braços aqui, a onda passa, fica levantando ele para cima e para baixo, né? E aqui dentro no eixo aqui tem um pistão que fica empurrando e puxando um fluido, que é um óleo, e aí ele causa uma transferência de energia, e aí, conectado a isso, a gente tem uma troca de energia, né? A toda a energia de movimento que esses braços têm vão virar energia elétrica. Aí gira uma turbina que gira um gerador e aí você vai produzir energia elétrica, né? Tem uma outra imagem aqui. Deixa eu ver aqui para vocês. Uma outra imagem também que dá para ver o tamanho dessa usina. Uma imagem superior aqui. E isso é um dos exemplos de como a gente aproveita a onda do mar, né? Tem vários outros, eu vou mostrar outros dois formatos aqui de maré motriz, de usina elétrica que a gente coloca no mar. Ó, essa imagem aqui, fica no Ceará, quem me perguntou onde fica, ó, fica na costa de Pecém, usina de Pecém, no Ceará. Ela consegue gerar mais ou menos 100 quilowatts. Abastece, o abastecimento principal do Porto Cearense. Ó, eu achei aqui um esquema de funcionamento dessa usina que é muito interessante. Aqui, ó. Como é que ela funciona? Ó. Então, aqui empurram esses braços conectados ao todo o sistema, que produz uma outra força aqui dentro, que gira uma turbina, que gira um gerador, que promove energia elétrica. Então, esse
é uma das utilidades da gente compreender como funciona uma onda. Então, a gente aproveita a energia dela. E aqui tem alguma informação que eu acho interessante, ó. Estima-se que os 8.000 quilômetros de extensão do litoral do Brasil podem receber usinas de ondas, suficiente para gerar 87 gigawatts. Sendo assim, deste total, 20% seria convertido em energia elétrica, o que aproximadamente equivale a cerca de 17% da capacidade total do país. Olha aí, a gente poderia chegar a 1/5 da energia elétrica do país sendo produzida pelas ondas do mar. Isso traria para nós uma diminuição no impacto ambiental e ecológico gigante, porque hoje a maioria da fonte de energia que nós temos elétrica é através de hidrelétrica, que a gente sabe que ela tem diversos problemas quando você cria uma barreira, uma barragem no ecossistema, no clima, todo em torno da usina. E de certo modo, não é uma fonte de energia tão renovável assim, como a maré motriz. A maré motriz é totalmente renovável. Tem um outro formato de usina aqui também, só para finalizar, que a gente consegue captar essa energia também. Ó. É uma delas, ó. Ó. Você aproveita a ondulação da maré e aí giram essas hélices aqui embaixo. E aí o princípio, depois que começa a girar a hélice, ó, em vários formatos, ó. O princípio, depois que começa a girar a hélice, é a mesma coisa que uma usina eólica. A diferença é que na usina eólica, quem gira a hélice é o ar. Aqui, quem vai girar a hélice é a maré, é a água. Mas o princípio é o mesmo. Virou, aí gira um rotor lá dentro para otimizar a rotação, que aí ele vai girar uma turbina, que vai girar um gerador que produz energia elétrica. E tem um outro que é um formato um pouco mais estranho. Bom, a vantagem desse daqui, ó, é que você pode, igual tem aqui na imagem, diversas torres, uma ao lado da outra. Você pode, na mesma região, ter várias hélices ao lado uma da outra, sem prejudicar o seu funcionamento, ó. Interessante. Então, dá para você aproveitar muito bem como que você capta essa ondulação. Outro interessante é esse aqui, ó, parece uma cobra, uma minhoca, que você distribui também, e ela vai captar a ondulação, igual dá para ver nessa imagem aqui. A imagem está um pouco pequena, mas acho que dá para ver. E você consegue fazer com que a ondulação, ao passar por esse tubo, esse sistema, aí é mais ou menos o mesmo funcionamento dos braços mecânicos. Ali dentro tem um sistema de eixo, de pistão que vai pressionando, empurrando na hora que ela se distende e comprime. E você consegue com que ela tenha uma geração ali de energia elétrica dentro desse sistema. É lógico que ela produz menos do que uma usina na costa, porém, como a gente vê na imagem, você pode colocar várias dessas uma ao lado da outra também, porque você consegue uma produção em massa. Então, ó, tem diversos tipos de maneira que talvez não sei nem se vocês conheciam, da gente aproveitar a energia da maré. Tá? Tem um outro tipo de maré motriz que não sei se tem a imagem aí para vocês, mas essa aqui é a imagem daquela usina dos braços, ó, aqui, só que ela como um todo, ó, o tamanho da usina e só aqui nesse pedacinho aqui com os braços mecânicos. Ó.
que eu vou tentar achar a imagem aqui, é você aproveitar a altura da maré. E na hora que a maré é alta, ele enche uma barragem. Quer ver? Maré motriz de barragem. E depois que ele encheu a barragem, a água esvazia e passa pelas hélices. Ó, isso aqui seria uma maré motriz que depende da maré alta. Ó. Então aqui nós temos uma barragem. De um lado é o mar, é o oceano, e aqui para dentro ele acumula essa barragem. E quando a maré ela aumenta, que a gente sabe que ela aumenta em alguns períodos do dia ou da noite, aumenta o nível de água do lado de cá. E aí, quando a maré baixa do outro lado, do lado de cá, a água está num nível acima. E aí ela vai escoar por aqui. Aí funciona como se fosse uma hidrelétrica, só que a gente não precisa interromper o leito do rio, a gente aproveita a própria maré alta para encher a nossa barragem. Então enche a barragem, depois a água esvazia, enche a barragem, depois a água sai. E aí toda vez que a água sai, ela passa aqui pelas hélices, e aí o funcionamento é idêntico a uma hidrelétrica. A diferença é que a gente acumula água de um lado com a própria maré enchendo a barragem. E o leito do rio, para a gente poder criar essa diferença de altura, de nível de água, a gente tem que interromper aquele leito, criar uma inundação de um lado para conseguir esse escoamento. E a gente depende sempre do fluxo do rio. E aqui a gente depende única e exclusivamente da maré subir e descer, que a gente conhece e sabe que acontece todo dia. Aqui está falando, alguém perguntando, mas ela não vai embora ou ela está presa? Se tratando pelo horário, você está perguntando daquela de meio minhoca, né? Se ela não vai embora ou se ela está presa. Ela fica presa naquela minhoca lá que fica em cima da água, eles prendem na ponta dela até o solo. Então ela fica presa. Se você, pelo horário aqui da pergunta, eu estava falando daquele formato. Pode ser que você perguntou também se ela não vai embora ou se ela está presa aqui dessa água, né? Bom, aqui desse mecanismo também a água não fica presa. Ela enche de um lado, só que depois, na hora para ela esvaziar, ela tem que esvaziar obrigatoriamente passando aqui pelas hélices, que é a nossa turbina que está acoplada ao nosso gerador. É assim que funciona uma maré motriz, senhoras e senhores. E tudo isso a gente aproveita a energia da onda, tá? Então vamos lá, a gente já viu bem como funciona se vier um tsunami, ainda consegue captar ou não? Vai depender muito do tamanho desse tsunami, né? Só que o tsunami, vamos lá, depende do tipo da sua usina. Se você estiver lidando com a tsunami e se você tiver a usina no formato daqueles braços mecânicos ou daquela minhoca esquisita lá, ou daquelas hélices que fica naquelas torres, a tsunami pouco importa para aqueles formatos. Quer dizer, lógico que ela traz uma quantidade de energia um pouco a mais. Mas para esses formatos de usina que eu falei, para ela, a vantagem é a repetição da onda. Então, ao invés de eu ter um tsunami, eu prefiro que tenha várias ondas menores, uma seguida da outra, para aqueles braços ficarem movimentando para cima e para baixo. Se veio um tsunami, nada mais é do que ele ir para cima e para baixo, uma amplitude um pouco maior.
mas a vantagem daquela usina é a repetição do movimento. Agora, o tsunami seria interessante para esse último formato que eu mostrei, que é o formato dele acumular a água pela maré alta. E aí o tsunami traria uma quantidade de água bem maior, porque vai aumentar bastante o nível da água. O tsunami não só é uma onda grande, como ele também ele traz consigo na correnteza uma quantidade de água muito grande. Então essa usina da barragem, né, que prende a água da maré, aí o tsunami para essa aí seria interessante. Agora vai depender do tsunami, né, do tamanho. De repente você vai conseguir destruir a usina, dependendo do seu tamanho de tsunami. Aqui no Brasil, e aí eu devolvo a pergunta, por que aqui no Brasil, pelo tamanho da maré, você não tem tsunami? O Japão, que é uma ilha, tem bem menos extensão litorânea do que nós, e lá tem risco de tsunami sempre. E aí a resposta para essa pergunta, quem vai ter mais categoria para responder é o Sr. Marcelo, de Geografia, mas eu me arrisco a responder, porque a gente não está numa região onde tem a junção de placas tectônicas, né? E aí, com isso, a gente sofre bem menos com tremores, por isso no Brasil não tem terremoto, e no oceano que banha a, a nossa costa, que é o Oceano Atlântico, ele também não tem essa junção de placas tectônicas, o que causa menos perturbações, menos tremores no fundo do oceano, e isso implica em ondas menores. Já no final do Japão, do continente asiático, lá eles têm uma atividade vulcânica e uma atividade de movimentação das placas tectônicas bem elevada, o que causa sempre terremotos, tremores, e esse terremoto dentro do oceano cria tsunami. Então, esse é o motivo. Senhor, existe captação de ondas de terremoto? Olha, que eu saiba não, porque o terremoto é algo que a gente não domina, né? A gente não sabe aonde vai acontecer e ele tem começo e fim, né? O tremor do terremoto, ele começa e termina. Então, não seria interessante a gente tentar captar a energia desses tremores, porque ele vai acontecer por um momento bem rápido, depois ele termina. Sempre que eu tiver com a ideia de captar a energia de alguma coisa, você tem que pensar na longevidade disso. Então, a gente aproveita coisas que tenham um fluxo contínuo. Água do mar, ondas do mar, como vocês viram agora, leito do rio, vento, energia solar. Então, são coisas que elas são ininterruptas. Então, elas começam e continuam. E você consegue captar essa energia por um longo período. Terremoto, eu acho que não seria interessante por esse motivo. Você vai captar por um tempo e ele vai se desfazer. E aí sua usina fica fazendo o quê na hora que esse tremor acabar? Não tem como nem você caçar terremoto, nem como você prever o terremoto. Também nem se a magnitude do terremoto seria suficiente para você captar essa energia. Nós temos algumas usinas, perdão pelo bocejo, nós temos algumas usinas que são usinas geotérmicas, depois procurem sobre. É muito interessante. Você aproveita a energia térmica do magma, do solo, da lava vulcânica. No Brasil é bem menos isso. Geotérmica aqui é mais para turismo. Águas termais, Caldas Novas, Olímpia e algumas outras regiões do país.
Agora, na Europa, tem alguns países que praticamente abastecem o país com usinas geotérmicas. Além de você aproveitar a água quente, ele aproveita essa água quente como fonte de calor para produzir sua energia elétrica. Muito interessante, depois vocês procuram saber. Bom, vamos lá. Então, eu vi agora que onda pode ser uma quantidade de energia e a gente consegue aproveitar essa energia, como eu dei o exemplo aí, e também a gente vai conseguir produzir essas ondas. Como eu falei da brincadeira lá de você pegar na mangueira, chacoalhar a ponta da mangueira e você cria uma perturbação, a ponta de uma corda, faz a mesma coisa. Lógico que com a finalidade de brincadeira, mas não deixa de ser uma produção de uma onda. Então você tem que perturbar o meio, é exatamente essa palavra. E aí, quando você cria essa perturbação, você promove uma transferência de energia. O movimento que você fez, você transferiu energia para aquele meio, tá? E a gente tem vários tipos de ondas, ó. Aqui no último parágrafo está citando, ó, ondas do mar, ondas de rádio, o som, micro-ondas, raio-x, raios gama, infravermelho, ultravioleta. Então, quer dizer, luz visível. Então, quer dizer, a gente tem um espectro de onda gigantesco. A ideia é, nesse capítulo, nesse módulo, a gente falar um pouco sobre cada. E aí a gente vai entender qual é a aplicação dessas ondas. Porque é interessante, não é a gente só entender a onda, beleza, a onda é um pacote de energia que viaja em algum lugar. Ok, mas qual a finalidade? Para que serve? Eu tenho o raio-x. Eu sei que porque eu vou lá tirar uma radiografia, mas como que funciona esse raio-x? Por que eu tiro uma foto e não aparece a minha perna? Aparece o osso dentro da perna. Qual é o mecanismo que faz com que você tire uma foto de uma parte interna do seu corpo sem aparecer a parte externa? Eu consigo ver o osso, mas eu não vejo a carne, a pele. O micro-ondas, como que ele consegue esquentar um alimento que está frio, sendo que o negócio funciona e parece que tem um ventilador lá dentro. Não é ar quente que sai do micro-ondas, não. É exatamente micro-ondas. Então, como que faz para aquecer o alimento? O som. Como é que a pessoa está falando do meu lado? Não tem nada conectado entre eu e a pessoa e eu escuto ela, eu capto esse som. O que é isso que chega no meu ouvido? Então é interessante você saber um pouco sobre as coisas. A física explica uma parte delas, boa parte delas. Se você for tomar um banho de sol, você vai lá na praia, na piscina e vai tomar um bronze lá, fica deitado. Você tem a opção de incidência do sol sobre você, só que junto com a luz do sol vem infravermelho e ultravioleta. Qual que você prefere pegar na sua pele? Já adianto, um dá queimadura, insolação, e o outro pode dar um câncer de pele. Qual que você sabe que promove um câncer de pele e qual que promove uma queimadura? Então, é bom, é informação, tudo que é informação é útil para nós. E a física traz informação para você entender um pouco de como funciona a natureza. Sem contar que conhecendo esses tipos de ondas, conhecendo o espectro, nós começamos a desenvolver a parte tecnológica. Aparelho celular, próprio aparelho de micro-ondas, aparelhos de radiografia, aparelhos de ultrassom. Conseguimos tecnologia para captar essa energia, como a gente viu aí, a própria usina maremotriz para captar a onda do mar. O que a gente faz com a radiação gama, que é extremamente energética, uma onda ionizante que a gente fala.
ela pode tanto fazer o tratamento do câncer quanto promover o câncer. Como é que eu sei a diferença entre uma e outra? Entendeu? Então, uma câmera infravermelho consegue captar, às vezes, a presença de alguém, mesmo que tenha um bloqueio na frente. Como que é possível? E tudo isso envolve o espectro ondulatório. E isso eu estou dando exemplo sem falar propriamente dito da luz, né? Da luz branca, que a gente consegue ver a imagem. Aí, vendo a imagem, surgem dispositivos como os espelhos, que causam os fenômenos de reflexão. Aparecem os dispositivos para fotografias, câmeras fotográficas, aparelhos para ver a longas distâncias, como microscópio, como os telescópios, as lunetas, os binóculos, ou então dispositivos para aumentar a imagem, microscópio faz isso, entendeu? Lupa também aumenta a imagem. Então, como que funciona? Tudo isso são mecanismos que trabalham só com a luz. Na parte que não deixa de ser uma onda. Então, veja, você conhecendo a natureza e desenvolvendo a parte científica, você consegue aprimorar a parte tecnológica. Essa é a ideia. Vamos lá, características. Eu vou partir da imagem aqui, ó, que fica mais fácil de explicar para vocês. Vão acompanhando aí comigo para não perder, que agora começa a parte que é mais habitual nossa aqui do livro, que trazendo para a nossa realidade. E vamos lá. Primeiro, essa imagem aqui, só para entender. Essa linha tracejada aqui, óbvio que ela não existe, né? Essa linha tracejada aqui, ela é imaginária, só uma referência. Imagina que esse carinha pegou na corda e se ele segurasse ela totalmente esticada, ela ficaria sobre essa linha pontilhada. Só que aí ele esticou e de repente ele começou a oscilar para cima e para baixo, né? Fazendo aquela cobrinha na corda. E eu peguei, na hora que ele estava fazendo isso daí, tirei uma foto. E aí congelou a imagem do jeito que está. Então isso daí é uma imagem congelada do formato da onda. Na verdade, a onda ela tá indo e voltando aí na corda. Só que eu congelei para a gente conseguir entender as partes da onda e as características. Bom, primeira delas. Toda a corda, você pode dividir ela em vários pontinhos, igual está aqui, né? Só que aqui ele pegou as duas posições específicas, ó. Quando esse pontinho da corda ele atinge o ponto mais alto, a gente chama ele de crista. Quando esse pontinho atinge o ponto mais baixo, a gente chama ele de vale. Vamos lá. E esse ponto aqui, ele não é a crista fixa, esse aqui não é o vale fixo. Na verdade, a crista e o vale, esse pontinho vai ficar alternando entre crista e vale, porque ele fica indo para cima e para baixo, né? Então, só que eu registrei bem no momento que ele está na posição da crista. Por isso que fala crista da onda no mar, né? Porque a crista é o ponto mais alto da onda. E o ponto mais baixo é o vale, ok? Então, duas posições aí. Crista, ponto mais alto, vale, ponto mais baixo. Outra, do eixo de referência aqui, esse eixo pontilhado, até a crista, então essa altura aqui, né, da altura do eixo até a crista, a gente chama de amplitude. Então leve esse azinho. Falar bom dia aí pro meu amigo Vicenzo, acordou tarde, hein, filho? E do eixo de referência aqui até o ponto mais baixo, também é amplitude. Então a gente pode ter amplitude ou do eixo de referência até a crista, ou do eixo de referência até o vale. É a mesma amplitude, tá? Aí nós entramos na parte do comprimento de onda, que é assim, é o tamanho que essa onda tem. Essa perturbação, essa oscilação, a gente consegue medir o tamanho dela.
Como que eu meço esse tamanho? Geralmente esse tamanho vai ser aí depende da sua onda, mas pode ser em centímetros, em metros, até mesmo em quilômetros. Vocês vão ver que tem ondas gigantescas. Ondas de rádio, por exemplo, a gente pode ter ondas de rádio que medem centenas de metros, tá? Mas como que a gente mede, então, o comprimento de uma onda? Tá aqui, ó. O comprimento de uma onda, na verdade, a gente usa essa letrinha, eu até grifei aqui, que é o lambda. Tem parece esse Y, ponta cabeça. E é a distância, ó. Então, o comprimento de onda é uma distância, por isso que em centímetros, metros, são unidades de comprimento. De duas posições sucessivas. Então, tá aqui, ó. De uma crista até a outra crista, em um comprimento de onda, ó. Ou de um vale até outro vale, em outro comprimento de onda. Eu consigo pegar outro comprimento de onda aqui na verdade, tem várias maneiras de você pegar comprimento de onda. Eu consigo pegar mais um aqui, ó. Eu vou pegar dessa posição aqui, ó, até aqui, ó. Ah, senhor, mas você passou duas vezes por essa posição. Você saiu do eixo, passou no eixo e foi de novo. Mas presta atenção, tem que ter posição sucessiva. Aqui é onde eu quero começar a minha onda. Eu estou passando no eixo, descendo, né? Então aqui eu passo pelo eixo de novo, mas eu estou subindo. Só aqui que eu passo pelo eixo de novo descendo. Então é duas posições sucessivas, ó. Passei descendo e aqui eu estou passando descendo. Então eu interrompo. Aí daqui até aqui, eu tenho meu comprimento de onda. E visualmente pode parecer que não, mas o tamanho desse traço verde que eu fiz aqui, que é o comprimento de onda, é exatamente o tamanho desse aqui e é exatamente o tamanho desse aqui. Eu só peguei ele numa posição diferente. Então, o comprimento de onda é igual a esse comprimento de onda, que é igual a esse comprimento de onda. É tudo o mesmo tamanho. Eu estou pegando sempre uma oscilação, certo? Se eu peguei esse comprimento de onda aqui partindo de uma posição que ela está descendo, eu posso pegar o mesmo formato aqui no começo com ela subindo, ó. Aí eu venho daqui até aqui, ó. Conseguiu entender? Então daqui até aqui, um comprimento de onda, ó. Passei na mesma posição, fazendo a mesma coisa na hora que ela estava subindo. Então aí eu tenho o mesmo comprimento de onda, esse tamanho, esse tamanho, esse tamanho, esse tamanho, tudo o mesmo comprimento de onda, tá? Quanto que vai valer? Nesse caso aí, ó, pelo tamanho do garoto na imagem, pelo tamanho da corda aí, vamos dizer que esse comprimento de onda aí tem 1,5 m, algo do tipo, pode ser, visualmente. Então aqui deve ter mais ou menos 1 m e alguma coisa. Quanto mais rápido ele fazer a oscilação ali na corda, menor é esse comprimento de onda, consegue imaginar isso? Quanto mais rápido ele oscilar aqui, você vai diminuindo o seu comprimento de onda. Tenta perceber isso daí depois. Beleza. E, dando consequência aqui na nossa característica, a gente fala de frequência. Então, frequência é exatamente isso, é quantas oscilações ele consegue fazer dentro de um intervalo de tempo. E aí eu vou aproveitar que eu estou com a página na internet aberta aqui, vou mostrar duas imagens. Ó, uma imagem, na verdade, que mostra a diferença de frequência. Aqui achei uma imagem interessante, que mostra aqui, ó, uma diferença entre a frequência de duas ondas, ó. Então vamos lá. Essa aqui do lado esquerdo, ó, ela tem uma frequência baixa. O que que é? Ela demora até se repetir, ó. Ela vai para cima, depois vai para baixo, depois só depois ela vai começar a se repetir, né? Então,
se você for medir o tempo que ela demora para repetir, ó, ele começa aqui e ele vai começar a se repetir só aqui, ó. Um pouquinho para frente até. Então, olha o tamanho dessa onda, ó. Olha o comprimento dessa onda, é daqui até aqui. Agora, olha essa daqui. Ela começa aqui e logo aqui no comecinho ela já está se repetindo novamente, ó. Olha o comprimento de onda, como é pequenininho. Então, a diferença que eu quero mostrar para vocês é, se você tem um comprimento de onda grande, a frequência de repetição dela, se você tem a repetição dela acontecendo com valor alto, o comprimento de onda é baixo. Então, são duas grandezas que são inversas. Tem alguém mandando alguma coisa aqui, ó. Doutor, você pode repetir para mim porque travou quando você estava falando? Eu estava falando dessa parte agora de frequência da onda. Isso. Tá. Frequência é assim, é o tanto de vezes que você vai ver a repetição dessa onda, tá? Então, essa imagem que eu coloquei para vocês, nitidamente dá para a gente perceber que a primeira, ela é um pouco mais espaçada, né? Olha as cristas e o vale, como eles são bem espaçados entre si. E a segunda, olha como a crista é bem próxima uma da outra, né? Então, isso que determina a frequência. Quanto mais próxima tiver as cristas, quer dizer que ela está repetindo bem rápido, né? Então, você tem um número de repetições bem alto. Então, a frequência é alta. A primeira está bem espaçado a onda, né? Então, ela se repete até o final aqui do nosso eixo, ó. Deixa eu limpar os exemplos aqui, ó. Conta quantas cristas você tem aqui. Perdão, cliquei na imagem. Peraí. Deixa eu voltar aqui a parada. Ó, você tem 1, 2, 3, 4 cristas ao final do eixo do tempo. Aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha o tanto de crista que eu tenho. Então, ela se repete bem mais essa segunda onda. Quer dizer que... E é isso que é frequência. O que é frequência de uma onda? É o número de repetições que ela vai ter num determinado tempo específico. Então, digamos ali que aquele meu tempo seja 1 segundo. Quantas repetições deu a primeira onda? 4. Quantas repetições deu a segunda? 10. Então, a frequência da segunda é maior do que a da primeira. A primeira deu 4 repetições. A segunda deu 10 repetições. Se você estiver usando o tempo como referência segundo, então a gente pode chamar essa unidade de frequência de Hertz, que é o que você tem aí no livro, que é Hz. Por isso que a gente sintoniza nosso rádio no carro. Coloca aí na estação 101,5 MHz, é a frequência. Por isso que chama rádio FM, Frequency Modulator. Eu vou modular a minha estação, eu vou sintonizar a minha estação pela frequência. Qual é a frequência? 100 MHz. A unidade de frequência é Hertz. Esse mega quer dizer que é 10 à sexta. A gente já aprendeu um pouco dos prefixos, né, em aulas anteriores. Então, por isso que a gente sintoniza o rádio FM pela frequência. E aí, cada frequência que você sintoniza, você pega uma estação de rádio diferente. Por quê? Porque você está selecionando um tipo de onda diferente. Digamos que essa primeira onda nossa aqui, ó, ela é 90 MHz. Essa segunda aqui, ó, é 107 MHz. Então, se você está selecionando frequência diferente, é óbvio que você vai captar estações de rádio diferente.
tá? Uma pergunta aqui, e quando as ondas são irregulares, o que seria uma onda irregular? Eu não sei. Sor, os batimentos cardíacos naquele monitor do hospital são relacionados a isso? Mais ou menos. O batimento cardíaco lá, na verdade, o desenho dele é semelhante a uma onda, tá? Semelhante em que sentido? Ele é um movimento periódico, né? Ele, ele, ele faz a mesma coisa e repete, né? Tup, 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 e vai. Tanto que a gente tem um fenômeno ondulatório que chama batimento. Tá? O que é o batimento? Para nós, na física, é quando uma onda sobrepõe a outra e você consegue criar uma terceira onda a partir dessas ondas. Resumindo, é isso. É o batimento. Aquele no monitor, na verdade, eu acho que é mais uma representação para você acompanhar a frequência cardíaca. Mas tem a ver, né? Ó, tanto que chama frequência cardíaca. Por que frequência? Quantas vezes o coração vai bater num determinado tempo? É a frequência cardíaca dele. É um pouco relacionado com isso. Tá? Por que tem rádio AM? O FM você sintoniza pela frequência, frequency modulator. E o AM é pela amplitude, amplitude modulator. Então você vai selecionar a sua rádio pela amplitude. Qual é a diferença então, né? Aí que é a segunda pergunta. Você tem rádio FM e AM. Qual é a diferença então? A rádio FM, ela tem a tendência de você conseguir mais qualidade no sinal. Então, o som é melhor, é um som mais nítido, sofre menos interferência. Se você estiver próximo daquela região onde tem a estação de rádio, facilmente você consegue sintonizar pelo seu mecanismo de emissão de onda. Agora, o alcance da rádio FM é pequeno. Se você for viajar aqui de uma cidade para outra, dependendo de onde você for, o rádio já começa a sofrer interferência, a estação de rádio já não funciona mais. O rádio AM, se você sintonizar pela amplitude, você vai ter um som um pouquinho menos qualidade, talvez algum ruído, algum chiado, porém você consegue selecionar a rádio do Japão aqui no Brasil pela rádio AM. Então ele tem um alcance muito maior. Lógico que depende do aparelho, né? Rádio nosso comum, convencional, do carro, de casa, rádios um pouco mais portáteis, eles não têm essa capacidade de sintonizar a estação de rádio de outros países. Mas tem alguns aparelhos que conseguem, se for na estação AM. Então você perde em qualidade, mas ganha em alcance. Aí vai do gosto do freguês, tá bom? Então, resumindo, rádio FM é você selecionar a estação de rádio pela frequência. Rádio AM, você sintonizar a estação de rádio pela amplitude da onda, tá? Beleza, entendeu mais ou menos o que é frequência? Então, frequência é o número de repetições que ela vai ter num tempo específico. Mais repetições, maior frequência. Menos repetições, menor a frequência. Agora, voltando para o livro, nós vamos ter aqui a parte de período. E o período, ele é assim. Eu vi que a frequência é o número de repetições que ela vai ter aqui. E o período? Período, tempo. Então, grava. Período quer dizer tempo. Tempo de quê? Tempo para você completar um comprimento de onda. Gravou? Período. Tempo que você gasta para completar um comprimento de onda. Então,
saindo dessa crista aqui, ó. Desci, pá, cheguei na crista de novo. Pausa o cronômetro. Quanto tempo você gastou? Isso é o período. Então, o período, de novo, tempo gasto para você percorrer um comprimento de onda, tá? Por fim, eu vi que tem uma pergunta aqui no chat, eu acho, mas eu vou, antes de responder a pergunta, eu só vou finalizar aqui a velocidade, ó. A velocidade da onda seria a velocidade com que ela se propaga por esse meio. Então, a onda, você vai criar uma perturbação aqui, ela vai viajar aí no meio da corda. E aí, qual é a velocidade de propagação? Por exemplo, a onda do mar, ela está vindo lá do oceano, chega até a costa. Qual é a velocidade que ela vai atingir até a região da praia? Então, a gente atribui a essa velocidade o nome de velocidade de propagação. Como que a gente calcula a velocidade de propagação? Tá aqui, ó. E eu coloquei até uma notinha aqui nessa equação, ó. Equação fundamental da ondulatória. P é a velocidade igual ao comprimento de onda lambda vezes a frequência. Travou? Ô, senhor, Oi. você pode repetir o período? Que eu não entendi muito bem, por Tempo favor. gasto para você completar um comprimento de onda. Tá aqui, ó. Quanto que mede esse comprimento de onda aqui, lambda? Sei lá, eu falei que era mais ou menos 1,5 m, né, nesse desenho. Quanto tempo essa onda vai gastar para percorrer 1,5 m? Exatamente o valor do seu lambda. Quanto tempo ela faz? Quanto tempo ela percorre uma onda? Quanto tempo dá uma volta? Pode ser movimento circular também isso daí. O tempo gasto de uma oscilação, tempo gasto para uma perturbação, tempo gasto para uma onda, tempo gasto para um comprimento de onda. Isso é o período, tá? E aí você aproveita esse período aí, esse comprimento de onda, para usar a nossa continha de velocidade, que está aí, lambda vezes f. Tudo bem? Tem uma pergunta aqui no chat. Aquelas antenas de sinal para celular é por amplitude? As antenas de celular, elas têm uma tecnologia um pouquinho diferente de rádio. Apesar do mecanismo ser muito parecido. São ondas eletromagnéticas bem próximas, né? Do jeito que funciona. Hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente já tem uma tecnologia melhor, porque a mesma antena de celular que propõe a comunicação por telefone, ela oferece um sinal de rede sem fio, pode se chamar de Wi-Fi, que você consegue outras informações com esse mesmo sinal, conectar na internet, trocar mensagens, o conteúdo é um pouco diferente, é mais tecnológico. Mas eu confesso que eu não sei se ele capta o sinal pela amplitude. Eu acho que não. Eu acho que ele capta o sinal pela frequência. Por que isso? Porque cada região que você vai tem que ter uma antena de celular disponível. Porque senão quando você se afasta da sua região, você ficaria sem sinal, né? Então o sinal dela é limitado. Se o sinal é limitado, ele provavelmente modula pela frequência. Tá? E aí as companhias de celular, para evitar isso, foi fazendo o quê? Espalhando antena de celular por toda a extensão territorial. E aí você vai para outra cidade, outro estado, e você vai captar o sinal daquela região. Você não capta mais o sinal da sua região, você troca. Se você sair daqui e for lá para Belo Horizonte, em Minas Gerais, você pode ver que o seu celular vai marcar DDD 031, porque você está utilizando a rede daquela localização. Você não está usando mais a sua.
E se você saiu da sua região e precisou de outra antena, então com certeza é por modulação via frequência. Tá? É isso, senhores. Então, características da onda, passamos por todas aqui, grifadas, grifem também aí, tá? Ao longo dos exercícios aqui, depois vocês vão ver que vai ficar bem mais tranquilo a gente usar esses conceitos. Mas é interessante dar uma passada por todos eles aqui nesse momento, tá? Espero que vocês tenham entendido o desenho também. Nós repetiremos esses desenhos ao longo das aulas. Toda hora a gente vai voltar nesses conceitos. E é isso. Eu ia comentar alguma coisa antes aqui da pergunta sobre antena de celular, não lembro o que era. Se eu lembrar aqui eu volto a falar. Bom, aí a gente vem no finalzinho, no final aqui da nossa aula de hoje, que eu vou interromper aqui no 3.4, esse aqui fica para a semana que vem, que é como que a gente classifica uma onda. E eu vou usar duas classificações das três que tem aqui, que é essa e essa daqui, ó. Tá? Então são as duas que eu vou usar. Quanto à natureza, isso aqui é extremamente importante. Quanto à natureza, nós temos dois tipos de onda, mecânica e eletromagnética. Tá? Mecânica é aquela onda que precisa de um meio material para se propagar. Então, os exemplos todos que eu falei, ó, onda do mar se propaga na água, usa o meio material líquido. Na corda, na mangueira, usa a própria mangueira para se propagar. O som é uma onda mecânica. Ele usa o ar para se propagar. Então, veja, a gente usou três meios diferentes para se propagar, ó, sólido, líquido e gasoso. Toda onda mecânica precisa de um desses meios, tá? Para se propagar. Por isso que os filmes de ficção científica, Star Wars da vida e assim por diante, eles quando mostram aquelas batalhas no espaço, você escuta o som, não deveria existir aquele som, porque no espaço você não tem meio material lá, é considerado um vazio, um vácuo. Por onde que o som vai propagar? Não tem. Então, se você visse uma explosão acontecendo no espaço, engraçado, mas seria uma explosão muda. Você não ia escutar o barulho, você só ia ver a luminosidade, o fenômeno. Você não iria escutar o fenômeno. Tá? Falei de Star Wars e vem pergunta, sabia, ó. Quando eu descobri que Star Wars não era para ter som, minha infância acabou. A minha também. Ó, tem um filme que, bom, e aí se tratando do comentário, Star Wars seria muito sem graça se pudesse, se fosse fisicamente plausível, né? Ia ser um filme totalmente sem emoção nenhuma, porque não teria som no espaço. Tem um filme que ele, fisicamente, ele é muito fiel às leis da natureza. Que, se eu não me engano, chama 2001, Uma Odisseia no Espaço. E quem tiver a oportunidade de assistir, primeiro saiba que você vai ter que ter muita paciência para assistir, porque o filme é praticamente mudo. Se trata de algum acontecimento que vai ser no espaço, e os produtores resolveram ser fiéis aos fenômenos físicos, então no espaço não colocou som nenhum. É muito louco esse filme. E aí ele decorre de uma tripulante da viagem, ela em conflito com a própria parte computacional da nave e tudo, e o filme decorre nessa situação. Só que ele respeitou a lei da física quando mostra cenas no espaço, não tem som nenhum, é muito engraçado. Quem tiver a oportunidade, assista. Muito bom. Então, sim, o som é uma onda mecânica, precisa de um meio material. Porra, tem som, então, no líquido, no sólido? Ué, tem. Encosta a orelha numa ponta da mesa e pede para alguém dar um peteleco na outra ponta da mesa. Você vai escutar o barulho. Quem tiver de foninho aí, pega o próprio foninho aqui, ó.
raspa ele, pega a mão, raspa ele de um lado, você vai escutar o som de você raspando no outro. Então, você escuta o som pelos outros meios materiais também. Tá? E as ondas eletromagnéticas? Aqui a definição do livro ela está um pouco simples demais. Está dizendo assim, são ondas... não precisam de um meio material para se propagar. Ok, ela não precisa. Significa o quê? Que ela se propaga no vácuo. Então, quer dizer que ela não se propaga nos outros meios materiais? Se propaga também. Então, na verdade, a definição do livro está um pouco incompleta. Ele está falando assim, não precisa de um meio material para se propagar. O jeito que eu gosto de definir é a onda eletromagnética. Ela se propaga por qualquer meio, inclusive se não tiver meio material. Então, vamos supor, um exemplo aí de onda eletromagnética, a luz do sol, pronto. Se propaga no vácuo, que não precisa de meio material? Sim, né? Sai lá do sol e chega até nós pelo espaço. Então, ela se propaga no vácuo. Só que aí ela não se propaga nos outros meios materiais? Bom, se ela não se propagasse, a luz não incidiria na nossa atmosfera, porque na hora que entra na atmosfera é ar. Então, se ela não se propagasse no ar, bateria no nosso planeta e refletiria para algum lugar. Mas não, ela entra na nossa atmosfera, então ela se propaga no ar. Pô, quando você está dentro da piscina, lá no fundo da piscina não é claro? Lógico que é. Então a luz não propaga na água, que é o líquido, ela vai até o fundo da piscina. Lógico que a densidade da água, da piscina e do ar é bem diferente. Vai chegar a uma certa profundidade na água que a luz não alcança mais, principalmente no oceano. Chega a uma certa profundidade que é extremamente escuro. Mas aí tem a ver com a densidade do meio. Não quer dizer que ela não viaja por aquele meio. Ela viaja, chega até um certo ponto, ela não consegue atingir mais. Que são as regiões obscuras do oceano, que nem o ser humano não sabe direito o que tem lá no fundo. Nós conhecemos 10% do fundo do oceano apenas. Então, a onda eletromagnética se propaga em qualquer meio também, além de propagar no vácuo. Rádio, nós não escuta rádio, cuidado, né? Quando eu falo de rádio, não é o som que você ouve, não. Quando eu falo de ondas de rádio, é o sinal para você sintonizar com a antena. A gente não sintoniza com a antena do nosso carro e a onda de rádio está passando aí no ar. É que a gente não consegue visualizar. Aí vamos lá, pessoal. Todos esses tipos de ondas, elas estão aí espalhadas no ambiente. O fato é que nós não percebemos a presença delas porque no nosso corpo nós não temos nenhum sensor que capta essas ondas. A gente tem um sensor que capta a onda da luz, que é o olho. Nós temos um outro sensor que capta o som, que é o ouvido. Nós não temos nenhum sensor que capta a onda de rádio. Nós não temos nenhum sensor que capta o raio-x. Por isso que parece que não existe para nós. Mas é porque a nossa limitação física não nos permite interagir com essas ondas. Graças a Deus. Senão ia virar uma confusão só. Mas nós temos alguns animais que conseguem interagir com outras ondas, tipo ultrassom. É um som, só que é um som com uma frequência bem diferente da que nós conseguimos captar. Que até nisso, além da gente captar poucas ondas, a gente é limitado, né? O olho capta onda eletromagnética, mas é só a luz. E se você olhar todo o seu espectro eletromagnético, a luz é um pedacinho pequenininho lá no meio. Nós vamos ver isso depois ao longo do capítulo. Nosso ouvido capta o som, beleza. Só que ele não capta todo o som, não. De 20 Hz a 20 mil Hz. Abaixo de 20 Hz e acima de 20 mil Hz, você não escuta nada. Quem já viu aquele apito do cachorro lá? Só para não sair nada, o cachorro fica louco. Por quê? Porque o som que sai desse apito é um ultrassom. Ele é um som que é muito agudo a ponto da audição humana não perceber. Mas o animal
ele ainda percebe uma frequência acima do ser humano. Então, para ele é um som ensurdecedor. E nós não tá ouvindo nada. Mas aí é porque o nosso aparelho auditivo que é limitado. Tá bom? Bom, então isso é a onda eletromagnética e mecânica. Espero que vocês tenham entendido a diferença. E aqui agora eu vou no vibração, ó. Onda transversal e longitudinal. Também eu vou procurar uma imagem para facilitar a vida. Porque com a imagem eu consigo explicar melhor. Onda transversal e longitudinal. E tá bom. Espera aí. Digitei um negócio errado. Aqui, ó. Onda transversal e longitudinal. Vou compartilhar com vocês para a gente ver a diferença, tá? Basicamente, a diferença de onda transversal e longitudinal está aqui na oscilação, ó. Vamos lá, ele tem uma mola e aqui ele tem uma corda. Simplesmente isso. Esse desenho aqui está um pouco melhor, ó. Esse desenho está um pouco melhor. Ó, que ele passa até a vibração e a oscilação. Aqui ele pegou a mesma mola. Pronto. É para não falar que mudou o material, por isso onda a onda longitudinal tem só na mola e a onda transversal tem só na corda. Não, pronto, aí tem a mola. A mola vai representar as duas. O que você tem que perceber é uma comparação com a vibração e a propagação. Vamos lá. Primeiro eu vou para a onda transversal aqui, ó. A onda transversal, ela está oscilando para cima e para baixo, assim como mostra o desenho aqui, ó. Então a oscilação dela, ó, para cima e para baixo. Porém, ela se propaga para frente, certo? Então, entre a vibração e a propagação, você tem um ângulo de 90 graus aqui, ó, perpendicular, tá? Então, a onda transversal, a vibração é perpendicular à propagação, certo? A onda longitudinal, ó, oscilação para frente e para trás, ó. E a propagação aqui é para frente, ó. Então você tem esse aqui ficou. Então você tem aqui, ó, entre a propagação e a vibração, elas estão na mesma direção horizontal. Então elas são paralelas. Então, onda longitudinal, vibração paralela à propagação. Fechou? Onda transversal, vibração, que é a primeira, ó. Onda transversal, vibração perpendicular à propagação. Onda longitudinal, vibração paralela à propagação. Beleza? Como tem desse formato dessa onda na longitudinal aí? A mola vai comprimindo e vai passando a compressão para frente, entendeu? E o da transversal aqui na mola? É você pegar a mola e fazer para cima e para baixo, igual uma corda. Certo? Eu finalizo por aqui. Pessoal, eu gostaria de tentar passar 2 vídeos para vocês. Um deles mostrando a diferença da onda transversal e da onda longitudinal. E o outro mostrando um pouquinho da influência das ondas como fenômeno físico. O áudio não estava saindo muito bem nas aulas anteriores, ontem e antes de ontem, os alunos falaram que não estavam ouvindo, mas a imagem dá para sair. De qualquer maneira, eu vou pegar o link desses vídeos e colocar aqui no bate-papo para vocês poderem assistir na casa de vocês aí, tá? Eu vou tentar colocar aqui, ó. E aí eu vou compartilhar com vocês
esse canal aqui, que é um canal que eu acompanho, tá? Quem puder acompanha também, muito bom, que é o Física Universitária. Ele é um canal da USP, então são os professores da universidade que eles colocaram vídeo aula, e aí tem vídeo aula explicando alguns fenômenos, tem vídeo de conteúdo, tem experimentos, então a gente tem diversos conteúdos muito interessantes aí nesse Física Universitária, tá? E aí eu sou inscrito, óbvio, eu acompanho eles direto. E tem vídeo aula, experimentos, separado por assunto, são os próprios professores aqui, alguns experimentos, momento linear, momento de precessão aqui. Então, aliás, a parte experimental é a mais legal. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui os experimentos. Primeiro tem que entrar no canal, né? Vou entrar no canal aqui, Física Universitária. Tem um experimento aqui, ó, dividido por playlist, bem organizado. Eu adoro esse canal, acompanho ele direto. Lógico que tem algumas coisas aqui que vocês não vão conseguir compreender, porque é uma física universitária. Porém, muitas coisas, muitos fenômenos aqui dá para entender legal. Tá? Então, acompanho. Muito massa. Cadê a parte dos experimentos? Aqui, ó, experimentos de mecânica. Eu não lembro se são os de mecânica. Eu acho que sim. Se eu não me engano, é aqui, ó. Experimentos de mecânica. Vamos ver se é. Ondas está dentro de mecânica. Vocês conseguem escutar o som do vídeo? Sim ou sim? Não. Sim ou não? Ainda não? Não. Eu vou tentar Não. compartilhar ele com vocês, o som. Peraí. Não é esse de mecânica, é um outro aqui. Vou pegar uma outra. Aqui, ó. Mas não é o oscilador harmônico. O que eu quero é o da mola. Aqui, ó. E aí, pessoal? Demonstração, usaremos uma mola conhecida como slink, que é uma mola comprida do tipo helicoidal feita de aço. Dá pra ouvir. Nessa mola poderemos ver a formação de uma onda. Quando esticada sobre a mesa, a mola pode transmitir uma perturbação através dela, e esta perturbação que se propaga através da mola é chamada de onda. A onda é energia em movimento, ou seja, uma perturbação propagada e que não deve ser confundida com um meio de propagação. Uma onda é chamada de longitudinal quando o sentido de vibração da perturbação está na mesma direção de propagação da onda, como podemos ver na mola slink. Encolhendo e soltando a mola rapidamente, podemos ver um pulso se propagando através da mola, cuja direção de vibração será a mesma da direção de propagação desta onda. Outro exemplo deste tipo de onda, chamado de onda longitudinal, é a onda sonora. O som se propaga por meio da vibração do ar na mesma direção da sua propagação. Há também as ondas do tipo transversal, que ocorrem, no caso desta mola, quando a perturbação é feita na direção perpendicular ao seu comprimento.
Para isto, basta darmos uma batida com a mão na lateral da mola. A perturbação provocada irá se propagar através da mola com a direção de vibração perpendicular à direção de propagação da onda. Além disso, podemos visualizar outro efeito. No instante em que esta onda transversal se reflete na outra extremidade, ela muda sua fase. Ou seja, se antes da reflexão esta onda se propagava com o ventre do lado esquerdo, após a reflexão ela retorna com o ventre do lado direito, e vice-versa. Em nosso cotidiano, há vários outros exemplos de ondas transversais em que podemos observar essas propriedades e características, como as ondas na superfície da água, as ondas numa corda de violão ou as ondas eletromagnéticas. É isso aí, galera. Vou colocar um outro aqui que eu acho legal pra caramba. E eu espero que vocês curtam. The film you're about to see has no characters. If you spare a little of your imagination, it is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies on matter. Everything owes its existence solely and completely to sound.
Legal, né? Pois eu vou mandar para vocês o link aqui, ó. Esse vídeo aqui. Acho que é esse. Vocês olham com mais cautela aí, que eu achei bem interessante. Esse é um dos vídeos. E o outro é esse daqui. Então tem 2 vídeos aí depois para vocês acessarem. Valeu? Por hoje é só, pessoal. Encerro aqui um pouquinho antes. Então agora tentem fazer a listinha que vocês têm aí. Até domingo. E nos vemos na próxima aula, quarta-feira. Valeu? Tchau, senhor. Até mais. Grande abraço. Tchau, professor. Obrigado. Falou, Tchau, senhor. tchau. Tchau, senhor. Tchau, tchau. Gente, que listinha. No Moodle. Toda semana tem uma Ah, avaliativa de cada disciplina lá. ok. Valeu. Obrigado.